Em uma reunião sobre tudo o que Deus criou, houve uma grande dúvida: quem seria mais forte? Afinal, quem é mais forte? Alguém falou: forte é o ferro. Então perguntaram: ferro, você é forte? O ferro então respondeu: Eu não sou forte. Ainda que em minha matéria se construa várias estruturas, forte é o fogo, porque quando eu passo por ele, eu me derreto. Então perguntaram ao fogo: fogo, você é forte? O fogo respondeu: eu não sou forte. Ainda que eu derreta ferro, forte é a água, porque quando ela vem sobre mim, ela consegue me apagar. Então, água, já sabemos que você é que é forte, né? Você é forte? A água respondeu: eu não sou forte. Forte é o sol, que quando passa com seus raios sobre mim, ele consegue fazer com que eu me evapore. Então, perguntaram ao sol: sol, é você que é o forte, né? E o sol respondeu: eu não sou forte. Porque ainda que eu tenha poder de fazer a água evaporar, forte mesmo é a nuvem, porque quando ela para na minha frente, ela consegue tirar todo o meu brilho. Então perguntaram: ei, nuvem, você é forte, nuvem? A nuvem também respondeu: eu não sou forte. Forte é o vento, mas quando o vento bate em mim, ele me joga de um lado para o outro. Então é o vento. Ei, vento, você é forte, né? É você que é o forte. E o vento disse: não, eu não sou forte. Embora eu jogue a nuvem de um lado para o outro, forte mesmo é a montanha. Porque quando eu bato nela, ela consegue me dividir ao meio. Montanha, você é forte, né? É você que é a mais forte de todas. De todos. Não. Eu não sou forte, respondeu a montanha. Ainda que eu faça o vento se dividir ao se colidir comigo, forte mesmo é o homem. É um homem, porque ele vem com seus maquinários e vem sobre mim e constrói edificações e acaba comigo. Então, homem, ei, homem, você é o forte, né? E o homem diz: eu não sou forte. Ainda que eu consiga construir edificações sobre rochas, destruir tudo que o Criador construiu, ainda assim eu não sou forte. Forte é a morte. É a morte. Porque quando ela me abraça, não consigo de jeito nenhum escapar. Então chegaram para a morte e perguntaram: morte, então é você, morte? Então é você que é a mais forte de tudo e de todos? E a morte respondeu: então, por muito tempo eu pensei que eu era. Eu abracei Abraão, Isaque e Jacó, os grandes profetas do passado, homens bons, e eu acabei com todos eles. Mas um dia, achando que eu era forte, abracei um homem que sob sua cabeça havia uma promessa. Eu levei ele para a sepultura, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então forte é Cristo. Forte é Cristo. Jesus Cristo tem poder sobre todas as coisas, e até mesmo sobre a face da morte. Ele pode mudar a sua história. Ele pode. Levante a sua cabeça. O que você está passando agora não se compara com aquilo que Cristo vai fazer por você. Basta acreditar de verdade. Forte. Forte mesmo é Cristo. Cristo é forte. Um homem, ele foi cortar o cabelo e a barba. E como sempre acontece, ele e o barbeiro ficaram conversando sobre várias coisas.
Até que, por causa de uma notícia de jornal sobre meninos abandonados, o barbeiro então ele afirmou: como o senhor pode ver, essa tragédia mostra que Deus não existe, né? Como? O senhor não lê os jornais? Temos tanta gente sofrendo, crianças abandonadas, crimes todos os dias. Se Deus existisse, você acha mesmo que essas coisas estariam acontecendo? É a prova de que Deus não existe. O cliente ficou pensando e nos seus pensamentos o que responder para aquele homem, mas o corte já estava quase no final, então ele resolveu não prolongar a conversa e voltaram a discutir outros temas mais amenos, e aquele papo passou. Terminado então ali o serviço, o cliente saiu, foi embora. Entretanto, a primeira coisa que ele viu quando ele saiu à rua foi um mendigo. Esse mendigo estava com a barba assim, muito grande, os cabelos assim, muito grandes. E um mendigo, né? Sem higiene alguma, aquilo estava realmente desengrenhados assim. E imediatamente ele voltou à barbearia e falou para a pessoa que o atendera: aí, eu voltei. Sabe o que é? Sabe de uma coisa? Os barbeiros não existem. Os barbeiros não existem. Não existe? Você tá falando com um barbeiro? Eu sou barbeiro? Como assim não existe? Existe. Eu sou barbeiro. Acabei de cortar o seu cabelo, por sinal, né? Então o homem insistiu: não existe, cara. Não existe. Porque se existisse, não haveria pessoas com a barba tão grande e cabelo tão desengrenhado, tão mal cuidado, como o que eu acabo de ver na esquina. Essas pessoas não eram para estar com o cabelo tão grande, a barba tão mal cuidada. Olha, eu posso garantir para você que os barbeiros existem sim, tá? Olha, acontece que esse homem aí que você viu, eu nunca vi, né? Ele nunca veio aqui até mim. Se ele viesse, olha, eu até cortaria o cabelo e a barba dele sem cobrar nada, até por questão de caridade, sabe? Mas ele não veio aqui, então como que eu vou cortar o cabelo dele, cuidar da barba dele? Exatamente, cara. Exatamente. Então eu vou responder para você que você falou para mim agora há pouco que Deus não existe. O que passa é que as pessoas não vão até Ele. Assim como você acabou de me dizer, as pessoas não buscam. Seriam mais solidários. E não havia tanta miséria no mundo se as pessoas o buscassem mais. O frio que vem de dentro. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva. Faça parte dessa comunidade para levar sempre para mais pessoas reflexões, mensagens que transformam vidas. Clica no sininho e inscreva no canal. 6 homens ficaram bloqueados numa caverna por uma avalanche de neve e teriam que esperar até o amanhecer para receberem então socorro. Cada um deles trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles se aqueciam enquanto esperavam ansiosos pelo resgate. Bom, se o fogo apagasse, todos morreriam de frio. Chegou a hora de cada um colocar mais lenha na fogueira. O primeiro homem, ele era um racista. Ele olhou demoradamente para os outros 5 e descobriu que um deles tinha a pele negra. Então, ele raciocinou: aquele negro jamais
darei minha lenha para acrescer o negro. Então eu vou guardar esse pouquinho de lenha que tem aqui perto de mim para protegê-las até de outros olhares. O segundo homem, ele era um avarento. O segundo homem, ele estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida. Olhou ao redor, em torno do fogo, e viu um homem da montanha que mostrava a sua pobreza no aspecto rude do semblante, nas roupas velhas e remendadas. Pois é, ele fez as contas do valor de sua lenha e, enquanto mentalmente sonhava com o seu lucro, ele pensou: eu vou dar lenha para aquecer um preguiçoso? Não, jamais, não vou. O terceiro homem era o negro, também com um pouquinho de lenha, e seus olhos faiscavam de ira e de ressentimento. Ele não havia qualquer sinal de perdão e seu pensamento era muito prático. É bem provável que eu precise dessa lenha para me defender. Bem provável. Além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. Não. E então guardou aquele pouquinho de lenha que estava ao seu lado com cuidado. O quarto homem era o pobre da montanha. Ele conhecia mais do que os outros caminhos, os perigos e os segredos da neve. Ele pensou, então, essa nevasca pode durar vários e vários dias. Então, o que eu vou fazer? Tem esse pouquinho de lenha aqui comigo, eu vou guardar também esse pouquinho de lenha. Vou guardar, vou usar agora não. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. E ele, olhando fixamente para a brasa, lhe passou pela cabeça oferecer da lenha que carregava. Vou oferecer um pouco da minha lenha. E ele estava preocupado demais com suas próprias visões para pensar realmente em ser uma pessoa útil. O último homem trazia nos vincos da testa e na palma da mão os sinais de uma vida de trabalho. O seu raciocínio era curto, mas era um raciocínio rápido. Esta lenha é minha. Esse pouco de lenha que eu tenho aqui é minha. Custou meu trabalho, eu não darei a ninguém, nem mesmo o menor dos gravetos. Com esses pensamentos, os 6 homens permaneceram imóveis, observando aquela pequena fogueira se apagando aos poucos. A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e então apagou. Ao alvorecer, quando os homens do socorro chegaram na caverna, encontraram 6 cadáveres, 6 homens mortos e congelados, cada qual segurando um pouquinho de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe de socorro disse: interessante. O frio que os matou não foi o frio lá de fora. Infelizmente, foi o frio de dentro. Você já imaginou se a partir de hoje, tudo que você reclamar seja tirado da sua vida? Só imagina. Ai, não aguento mais minha mãe. Pronto, sua mãe sumiu. Meu cabelo é horrível. Pronto, ficou careca. Não dá pra engolir meu emprego? Tá, tudo bem, ok, tá desempregado. Ah, meu marido, minha esposa, é uma praga. Tudo bem, você tá viúvo. Tudo bem, você tá viúva. Ah, agora eu não suporto mais esse calor. Ok, a partir de hoje só neve e chuva. Minha casa não é boa, então vai viver na rua. A partir de agora, é assustador, né? Agora olhe ao seu redor o que te diferencia das demais pessoas. O sol nasce para todos. O que nos diferencia dos demais são nossas atitudes frente a diversas situações. Então em tudo dai graças a Deus e seja alegre como seja grato de coração. E que depender de você para mudar, mude quando o dia começar, agradeça quando o dia terminar.
agradeça. Seja grato a tudo. Numa sala de aula havia várias crianças, quando uma delas levantou a mão e fez uma pergunta à professora. Professora? Sim? Me explica, por favor. Eu quero saber, professora, o que realmente é o amor. A professora sentiu que a criança precisava de uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. Como já estava quase na hora do recreio, pediu que cada aluno trouxesse o que mais despertasse nela o sentimento do amor. Então, as crianças saíram apressadas e, ao voltarem, a professora disse: quero que cada um mostre o que trouxe consigo. E a primeira criança disse: professora, eu trouxe uma linda flor. Não é linda? Olha, não é linda. A segunda criança falou: eu trouxe esse filhote de passarinho, professora. Ele havia caído do ninho junto com o outro irmãozinho. Não é uma gracinha? E assim, as crianças foram se colocando. Terminada a exposição, a professora notou que havia uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo. E essa criança estava vermelha de vergonha, pois não havia trazido. A professora então se dirigiu a ela e perguntou: meu bem, por que você não trouxe nada? E a criança, timidamente, respondeu: desculpe, professora. Olha, eu vi a flor e senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la, mas eu preferi não arrancá-la. Preferi deixá-la para que o seu perfume durasse mais tempo. Eu vi também a borboleta, leve, colorida. Ela parecia tão feliz que eu não tive coragem de aprisioná-la, professora. Eu também vi o passarinho caído entre as folhas. Mas ao subir na árvore eu notei o olhar triste da sua mãezinha e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe daquele passarinho. Como posso mostrar o que eu trouxe, hein, professora? A professora agradeceu a criança e lhe deu nota máxima, pois ela fora a única que perceberia então que só podemos trazer o amor verdadeiro só se pode trazer no coração. Não precisamos destruir algo para perceber que existe coisas boas. Basta apreciá-las, valorizá-las para que elas tenham realmente o valor da vida. Um professor, ele pediu aos seus alunos que levassem batatas em um saco plástico à aula e escrevessem nas batatas o nome de cada pessoa de quem eles sentiam mágoas ou tivessem algum ressentimento. Uma batata para cada nome. Pediu também para colocar as batatas dentro do saco plástico e guardá-las na mochila, junto com seus livros e cadernos. A tarefa, ela consistia em levar as batatas em todos os lugares onde fossem e por tempo indeterminado, até que o professor os autorizassem a então se livrar daquelas batatas. Naturalmente, elas foram se deteriorando e, além do peso, logo também o mau cheiro começou a incomodar os alunos até o ponto em que não aguentava mais todo aquele odor.
Professor, por favor, não dá mais. Não dá para ficar carregando isso mais. A gente pode jogar isso fora, a gente pode jogar essas batatas no lixo. Estão podres, estão escorrendo podridão. Então o professor disse: sim, pode jogar as batatas fora. Mas se junto com elas você também jogar fora toda a mágoa e todo o ressentimento que elas estão representando, o peso e o mau cheiro não sairá dos seus corações caso você não jogar junto todo o ressentimento, toda a mágoa. O perdão é isso. O perdão é esse saco de batatas podres. É você liberar os fardos. É você jogar fora. Tudo fora. E se limpar de vez. Quando o outro não faz, ele é preguiçoso. Quando você não faz, é porque você está muito ocupado. Quando o outro fala, é intrigante. Mas quando você fala, não, isso é só uma crítica construtiva. Quando o outro se decide a favor de um ponto, não, isso é cabeça dura. Mas quando você faz, você está sendo firme. Quando o outro não cumprimenta, é mascarado. Quando você passa sem cumprimentar, foi apenas uma distração. Quando o outro fala sobre si mesmo, ele é egoísta. Mas quando você fala, é porque precisa desabafar. Quando o outro se esforça para ser agradável, tem uma segunda intenção aí. Quando você age assim, não, é porque eu sou gentil. Quando o outro encara os dois lados do problema, está sendo fraco. E quando você faz? Não, isso é iniciativa. Quando o outro progride, é porque teve oportunidade. Quando você progride, é fruto do meu trabalho, foi fruto de muito trabalho. Quando o outro luta por seus direitos, é porque ele é teimoso. Mas quando você faz, é prova de caráter. Se você faz um texto assim, como este, e dá para os amigos, é porque você gosta dos amigos. Mas quando o outro faz, que desocupado. A vida é um espelho e você se vê nele. Um dia aprenderemos o que a vida sempre nos reserva. Chegará um momento em que iremos perceber que quando damos a mão, não prendemos o coração. Que quem fica hoje pode partir amanhã e que nosso rumo está em constante mudança. Deixaremos de confiar tanto em promessas, pois elas não são garantias de nada, mas aprenderemos a fazer prevalecer as convicções que temos sobre as pessoas à nossa volta. Seremos surpreendidos por gente que vive do nosso lado. Alguns amigos prevalecerão no tempo, darão sua mão em ocasiões de dificuldade, enquanto outros simplesmente desaparecerão sem que estivéssemos esperando isso. Acabaremos por aceitar as perdas e a ingratidão, mas daremos mais valor à lealdade e àqueles que permanecem em qualquer circunstância. Há mais coisas que aprenderemos na vida com respeito ao que somos todos nós. Conheceremos de perto algumas realidades que se tornarão amargas e outras verdades que farão nossa existência valer a pena. No final, e depois de vivermos tudo o que há para viver, saberemos apenas que tudo faz parte da essência do ser humano. Quando eu era criança, bem novinho, meu pai comprou o primeiro telefone da nossa vizinhança e eu ainda me lembro daquele aparelho preto e brilhante que ficava na cômoda da sala.
Eu era muito pequeno para alcançar o telefone, mas eu ficava ouvindo fascinante enquanto minha mãe falava com alguém. Então um dia eu descobri que dentro daquele objeto morava uma pessoa legal. O nome dela era Uma Informação, por favor. E não havia nada que ela não soubesse. Uma informação, por favor. Poderia fornecer qualquer número de telefone e até a hora certa. Minha primeira experiência pessoal com esse gênio da garrafa veio num dia em que minha mãe não estava em casa e eu estava na garagem mexendo na caixa de ferramentas quando bati o martelo no meu dedo. A dor era terrível e não havia motivo para chorar, uma vez que não tinha ninguém em casa para me oferecer a sua simpatia. Eu andava pela casa chupando o dedo dolorido até que eu pensei: o telefone. Ajeitei, arrumei um jeito e alcancei o telefone. Apertei os botões, alguém atendeu o telefone e aí eu mais que rapidamente disse: uma informação, por favor. E aquela voz suave e nítida falou no meu ouvido. Eu machuquei o dedo, disse, e as lágrimas vieram facilmente. Agora eu tinha audiência. A sua mãe não está em casa? Ela perguntou. Não tem ninguém aqui. E eu soluçava. Está sangrando? Não, respondi. Eu machuquei o dedo com o martelo, mas tá só doendo. Você consegue abrir o congelador? Ela perguntou e eu respondi: sim, consigo. Então pegue um cubo de gelo, coloque, passe no seu dedo, disse a voz do outro lado. Depois daquele dia, eu ligava uma informação. Por qualquer motivo eu ligava. Ela me ajudou com as minhas dúvidas de geografia, me ensinou onde ficava a Filadélfia e a gente construiu uma história pelo telefone. Bom, um dia eu liguei para ela, uma informação, por favor, e contei sobre um ocorrido. Ela escutou e começou a falar aquelas coisas que se dizem para uma criança que está crescendo, mas que está inconsolável. Ela me falou sobre os passarinhos, que o pequeno esquilo que eu trouxe do bosque deveria comer nozes e frutinhas. Então um dia, Petey, meu canário, ele morreu. E eu liguei para lá e uma informação, por favor. E contei o ocorrido. Ela escutou e começou a falar aquelas coisas que se dizem então para uma criança que está crescendo, né? Mas eu estava inconsolável. Eu perguntava por que é que o passarinho canta tão lindamente e traz tanta alegria pra gente, para no fim ele acabar assim, como um monte de penas no fundo de uma gaiola. Ela deve ter compreendido a minha preocupação, porque acrescentou mansamente: sempre lembre que existe outros mundos onde a gente pode cantar também. De alguma maneira, depois disso, eu me senti melhor. No outro dia lá estava eu de novo. Informação, por favor, disse a voz, já tão familiar. Já sabe como escreve exceção? Tudo isso aconteceu na minha cidade natal, quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Eu e a minha família, a gente mudou para Boston. Eu sentia muita falta da amiga. Uma informação, por favor. Pertencia àquele velho aparelho telefônico preto e eu não sentia nenhuma atração pelo nosso novo aparelho telefone branquinho que ficava na cômoda, na nova sala. Conforme eu crescia, as lembranças daquelas conversas
nunca saíam da minha memória e frequentemente, em momentos de dúvida e perplexidade, eu tentava recuperar o sentimento calmo de segurança que tinha naquele tempo. Hoje eu entendo como ela era paciente, compreensiva e gentil ao perder tempo atendendo as ligações de um molequinho, um garoto, apenas uma criança. Alguns anos depois, quando estava indo para a faculdade, o meu avião teve uma escala em Seattle. Eu teria mais ou menos meia hora entre os dois voos. Então eu falei ao telefone com minha irmã, que morava lá, por 15 minutos. Então, sem mesmo sentir que estava fazendo isso, eu disquei o número da operadora daquela cidade e pedi uma informação, por favor. Como um milagre, eu ouvi a mesma voz doce e clara que conhecia tão bem, dizendo: informações. Eu não tinha planejado isso, mas eu peguei perguntando: você já sabe como que escreve exceção? Houve uma longa pausa e então veio a resposta suave: ei, eu acho que você já deve ter melhorado o dedo, né? Eu ri. É você mesma, eu disse. Então, não imagina como era tão importante para mim naquele tempo. Eu imagino, ela falou. E você não sabe o quanto significava para mim aquelas ligações. Eu não tenho filhos e ficava esperando todos os dias que você ligasse, garoto. Eu contei para ela o quanto pensei nela todos os anos e perguntei se agora eu poderia visitá-la quando fosse encontrar a minha irmã. E ela respondeu: é claro. Venha até aqui e chame pelo nome Sally. É o meu nome, Sally. 3 meses depois, eu fui de novo para Seattle para visitar a irmã. E quando liguei, uma voz diferente respondeu: informações? Eu pedi para chamar então a Sally. Você é amigo dela? A voz perguntou. Eu sou um velho amigo. Meu nome é Paul. Eu sinto muito, Paul, mas a Sally estava trabalhando aqui apenas meio período porque estava doente. Infelizmente, ela morreu há 5 semanas. Antes que eu pudesse desligar o telefone, a voz perguntou: espere um pouco, Paul. Você disse Paul, não é isso? Seu nome não é isso? Sim. Eu me chamo Paul. A Sally deixou uma mensagem para você. Ela escreveu e pediu para eu guardar caso você ligasse. Eu vou ler para você, pode ser? Sim, por gentileza. Pode ler a mensagem. A mensagem dizia: diga a ele que eu ainda acredito que existem outros mundos onde a gente pode cantar também. Ele vai entender. Eu agradeci e tive que entender. Um fazendeiro colecionava cavalos e só faltava uma determinada raça. Um dia, ele descobriu que o seu vizinho tinha esse determinado cavalo. Assim, ele atazanou seu vizinho até conseguir comprá-lo. Um mês depois, o cavalo então adoeceu e ele chamou o veterinário. Bem, o seu cavalo está com uma virose e é preciso tomar este medicamento por aproximadamente 3 dias. No 3º dia, eu retornarei e caso ele não esteja melhor, será necessário sacrificá-lo. Bom, neste momento, o porco escutava toda a conversa. No dia seguinte, deram o medicamento e foram embora. O porco se aproximou do cavalo e disse: força, amigo, levanta daí, senão você vai ser sacrificado. No 2º dia, deram o medicamento e foram embora. O porco se aproximou do cavalo e disse: vamos lá, amigão, levanta, senão você vai morrer. Vamos lá, eu te ajudo a levantar. Upa, vamos. 1, 2,
3, vamos, levanta. No terceiro dia, deram medicamento e o veterinário disse: olha, infelizmente, vamos ter que sacrificá-lo amanhã, pois a virose pode contaminar os outros cavalos. Quando foram embora, o porco se aproximou do cavalo e disse: cara, é agora ou nunca. Levanta logo, tenha coragem. Opa, vamos, isso, vem devagar, isso, vamos. Ótimo, vamos. 1, 2, 3, isso, legal. Agora, mais depressa, vai. Fantástico, corre mais. Opa, você venceu, campeão. Então, de repente, o dono chegou, viu o cavalo correndo no campo e gritou: milagre! Isso é milagre! O cavalo melhorou. Isso merece uma festa. Vou fazer uma festa, então vamos matar o porco. Aqui um ponto de reflexão. Isso acontece com frequência no ambiente de trabalho, sabia? Ninguém percebe quem é o funcionário que tem um mérito pelo sucesso. Saber viver sem ser reconhecido é uma arte. Se algum dia alguém lhe disser que o seu trabalho não é o de um profissional, lembre-se, amadores construíram a Arca de Noé e profissionais construíram o Titanic. Procure ser uma pessoa de valor em vez de uma pessoa de sucesso. Em uma reunião sobre tudo o que Deus criou, houve uma grande dúvida. Quem seria mais forte? Afinal, quem é mais forte? Alguém falou: forte é o ferro. Então perguntaram: ferro, você é forte? O ferro então respondeu: eu não sou forte. Ainda que em minha matéria se construa várias estruturas, forte é o fogo, porque quando eu passo por ele, eu me derreto. Então perguntaram ao fogo: fogo, você é forte? O fogo respondeu: eu não sou forte. Ainda que eu derreta ferro, forte é a água, porque quando ela vem sobre mim, ela consegue me apagar. Então, água, já sabemos que você é que é forte, né? Você é forte? A água respondeu: eu não sou forte. Forte é o sol, que quando passa com seus raios sobre mim, ele consegue fazer com que eu me evapore. Então, perguntaram ao sol: sol, é você que é o forte, né? E o sol respondeu: eu não sou forte. Porque ainda que eu tenha poder de fazer a água evaporar, forte mesmo é a nuvem, porque quando ela para na minha frente, ela consegue tirar todo o meu brilho. Então perguntaram: ei, nuvem, você é forte, nuvem? A nuvem também respondeu: eu não sou forte. Forte é o vento, mas quando o vento bate em mim, ele me joga de um lado para o outro. Então é o vento. Ei, vento, você é forte, né? É você que é o forte. E o vento disse: não, eu não sou forte. Embora eu jogue a nuvem de um lado para o outro, forte mesmo é a montanha. Porque quando eu bato nela, ela consegue me dividir ao meio. Montanha, você é forte, né? É você que é a mais forte de todas. De todos. Não. Eu não sou forte, respondeu a montanha. Ainda que eu faça o vento se dividir ao se colidir comigo, forte mesmo é o homem. É um homem, porque ele vem com seus maquinários e vem sobre mim e constrói edificações e acaba comigo. Então, homem, ei, homem, você é o forte, né? E o homem diz: eu não sou forte.
Ainda que eu consiga construir edificações sobre rochas, destruir tudo que o Criador construiu, ainda assim eu não sou forte. Forte é a morte. É a morte. Porque quando ela me abraça, não consigo de jeito nenhum escapar. Então chegaram para a morte e perguntaram: morte, então é você, morte. Então é você que é a mais forte de tudo e de todos. E a morte respondeu: então, por muito tempo eu pensei que eu era. Eu abracei Abraão, Isaque e Jacó, os grandes profetas do passado, homens bons. Eu acabei com todos eles. Mas um dia, achando que eu era forte, abracei um homem que sob sua cabeça havia uma promessa. Eu levei ele para a sepultura, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então forte é Cristo. Forte é Cristo. Jesus Cristo tem poder sobre todas as coisas, e até mesmo sobre a face da morte. Ele pode mudar a sua história. Ele pode. Levante a sua cabeça. O que você está passando agora não se compara com aquilo que Cristo vai fazer por você. Basta acreditar de verdade. Forte mesmo é Cristo. Cristo é forte.